Paulo está dizendo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 1, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Paulo está explicando aqui, falando, claro, para a igreja primitiva, mostrando como a igreja tinha saído da lei, tinha chegado à graça. E nas outras cartas de Paulo, ele usa esta mesma alegoria para mostrar sobre nós chegarmos ao nosso corpo glorificado. Nós que já nascemos nos dias da graça, nós não nascemos nos dias da lei, o que nós recebemos já o Espírito Santo, mas nós estamos aguardando agora um outro evento muito importante, que é o nosso próximo passo. Nós temos que alcançar este corpo glorificado, este corpo perfeito. Amém? Então, Paulo fala com a igreja primitiva, usando essa analogia, como o filho era adotado, dizendo, olha, vocês saíram da lei e vieram para a graça. E daí, quando ele se vira para a igreja gentia, que já estava nos dias da graça, ele diz, olha, vocês já receberam o Espírito Santo, agora vocês têm que receber um corpo glorificado. Ele diz, o Espírito Santo é uma entrada, um pagamento de entrada, mostrando que algum dia você vai receber o pagamento total, você vai receber um corpo glorificado, e o Espírito Santo testifica de que você é um candidato que certamente receberá a plenitude do pagamento, o pagamento total. Se você nasceu de novo, você vai receber um corpo glorificado. Amém? Mas você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Olha o que ele vai dizer aqui, então. No Velho Testamento, quando o filho nascia num lar, ele já era filho quando nascia. Ele se tornava filho quando nascia no lar. Em uma casa comum, típica dos países do Oriente, naqueles dias, era dado uma oportunidade para o filho e um tutor para criar aquela criança. É muito bonito quando Paulo fala disso no Novo Testamento, como que o tutor que criava aquela criança, a lei era o tutor para nos trazer a Cristo, mas então aquela criança, quando nascia, era o tipo da igreja hoje, os nascidos de novo pelo Espírito Santo. Está vendo como ele fala de lá? Ele fala para nós aqui, quando você nasceu de novo, você é filho. Amém? No seu novo nascimento, você é filho. Você já é chamado filho de Deus. Vós sois filhos de Deus. O que nós estamos aguardando? Agora ele vai explicar. Os nascidos de novo pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus tem estado tutelando a igreja hoje, criando ela, para o seu tempo agora, de outra coisa acontecer. A igreja deveria ter crescido já a esta altura, mas muitos de nós que deveríamos estar ensinando outros, estamos ainda desejando o sincero leite da Bíblia. Está vendo? Nós precisamos de alguém para nos ensinar quando nós já deveríamos ser mestres. E para isto, eu prostro meu rosto envergonhado, que eu deveria conhecer mais de Deus do que eu conheço. Que humildade do profeta, né? Agora, tem algo aqui que eu creio. Quando uma criança, a Bíblia fala lá atrás, que quando a criança era criada, o tutor mantinha o seu pai informado sobre a conduta do filho. Agora, o tutor, neste sentido, tem sido o Espírito Santo, para aqui os pentecostais, a igreja. O Espírito Santo que dá... e lembre-se, a criança não importa o que acontecesse, nascia filho, sempre seria filho. E quando um homem nasce do Espírito Santo, ele se torna filho de Deus, pois é, na verdade, um segundo nascimento, uma regeneração, que cria algo no homem que, para começar, nem estava lá. Quando qualquer homem nasce dentro do lar da fé, ele se torna filho. Então, o Espírito Santo segue este homem
e reporta a Deus como ele está progredindo. Agora, depois que esta criança ganha idade, ora, ele é filho o tempo todo, mas se o filho fosse irresponsável e nunca prestasse nenhuma atenção e não estivesse interessado no trabalho do pai, aquele filho nunca se tornava adotado naquela família. Mas se ele fosse um filho correto, uma boa criança, e amasse a obra do pai, estivesse interessado e tentasse fazer tudo o que pudesse para progredir no trabalho do pai, então o tutor reportava aquilo para o seu pai, e lá havia o que era chamado de posicionamento do filho, ou como Paulo nos mostra lá em Gálatas, a adoção. De que nós somos predestinados à adoção de filhos através de Jesus Cristo, a adoção. Agora, o mesmo filho que nascia na família podia ser adotado na própria família, ou posicionado na própria família, ou lhe dava uma posição na própria família, que ele tinha nascido. E eu creio que esta é a obra do Espírito Santo hoje no meio da igreja. Ele está tentando posicionar na igreja apóstolos, mestres, profetas e assim por diante. E nós temos visto muitos alarmes falsos e assim por diante se movendo no meio do povo, o que apenas indica que a adoção genuína e real está à mão. Eu creio nisso. Deus tem que posicionar a igreja. Isto é da conta de Deus, não do homem. Agora, quando este menino ganhava idade, e quando ele estivesse pronto, então, para a sua adoção, ele era aprovado pelo tutor que havia dito para o pai que seu menino estava elegível para adoção, quer dizer, um candidato aprovado. Ele era levado para um lugar público, e lá ele era vestido com um manto de honra, talvez, de cor púrpura, ou com alguma cor de realeza, e era estabelecido aquilo. E toda a cidade, todo o povo ao redor, via o pai adotar seu próprio filho na família. Então ele era adotado na família, já um filho, já uma criança, já um herdeiro da graça, mas agora com posição na família. Entendem? Agora, quando ele era posicionado na família e lhe dado a posição, então o nome daquele menino no cheque era tão bom quanto o nome de seu pai no cheque. Agora, eu creio que este é o tempo que a igreja tem chegado hoje, que o próximo mover na igreja é para Deus, depois de termos visto esses alarmes falsos. Deus posicionará corretamente em sua igreja apóstolos, profetas, mestres, que são ensinadores, evangelistas, não comprados por seminários feitos por homens. Mas Deus posicionará na igreja, não apressados da teologia, aqueles da noite para o dia, né? Mas Deus posicionará na igreja, como Deus tem escolhido, assim como o Espírito Santo tem tutelado esta igreja e a criado, lá Deus adotará em sua posição seus filhos. Eles já são seus filhos, mas a questão é se eles são dignos da posição que Ele tem para eles. Se notarem num tipo perfeito, Deus fez isso com seu próprio filho da mesma forma, levou 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, amor, fé e esperança, os levou até em cima da montanha, separados do resto do mundo, e lá diante de testemunhas oficiais, Deus adotou seu próprio filho, transfigurou-se diante deles, suas vestes brilhavam com o brilho do sol. E uma voz vindo da nuvem disse: "Este é o meu filho amado, escutai-o." O pôs sobre a montanha, pôs as testemunhas lá para verem aquilo, o vestiu com um manto tão brilhante quanto o sol, como o sol brilhando na sua força. E Deus disse: "Este é meu filho amado, escutai-o." Deus adotou o seu próprio filho na família. Não mais me ouvis, mas este é meu filho que vai tomar conta de agora em diante. Amém? Esta adoção está próxima do tempo na parábola da igreja. É hora para isto. Que bonito, não é? Que bonita essa história, esses costumes orientais. O profeta explorou muito bem tudo isso para nos ajudar a entender do que se trata essa linguagem bíblica, não é? E realmente nós vemos que nós estamos chegando nesse tempo. Deus fez promessas para nós, e depois que eu comecei a falar sobre esses assuntos, eu particularmente, me ajudou demais, me deu um descanso tão grande. Nós temos que entender o tempo das coisas, as promessas de Deus, quando Ele disse que determinadas coisas ocorrerão, de que maneira ocorrerão, onde se aplica, isso te dá um descanso, isso te ajuda a atravessar a jornada aqui na Terra, não é? Agora, vamos mais um pouquinho aqui.
imediatamente quando o profeta falou de adoção aqui, ele falou sobre o ministério quíntuplo, como vocês notaram. Ele falou sobre o ministério quíntuplo, falou sobre os apóstolos, falou sobre os profetas, sobre os evangelistas, sobre os mestres. E várias citações onde ele fala sobre adoção, ele traz o ministério quíntuplo. E isso é muito importante, porque o canal de Deus, o Espírito Santo, ele diz aqui, o Espírito Santo é o tutor, amém? É o tutor levando, reportando para o pai, como que o filho está progredindo, e também ensinando a criança, amém? Ensinando a criança como ela deve se conduzir, como deve agir. Mas nós, a esta altura desta jornada, nós descobrimos que o Espírito Santo tem agentes. O Espírito Santo sempre vai usar alguém para executar o seu trabalho. O Espírito Santo já está dizendo, é um espírito. E um espírito, normalmente, não aparece para nós de uma forma brilhante, de uma forma sobrenatural, por assim dizer, mas ele normalmente usa outro ser humano. Deus escolheu o ser humano para salvar o ser humano. Assim diz a Bíblia. Então nós vamos ver, por isso que o profeta imediatamente ele entra no ministério quíntuplo. E ele fala, tudo no plural, profetas, pastores, evangelistas, não é? Então é muito interessante nós notarmos isto. Mais uma aqui que ele fala. E falando também da adoção, ele disse, olha, falando de Jesus, se transfigurou diante deles, Deus posicionando seu filho, o vestiu com uma vestimenta que brilhava como o sol, brilhando na sua força. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés tinha desaparecido, a lei tinha se ido, mas este é meu filho, a ele ouvi. Isso deveria falar conosco. Deus posicionando seu próprio filho, dizendo que a lei tinha terminado, que todo o Velho Testamento já tinha passado e não tinha sobrado nada a não ser Cristo. E Deus, algum dia, se as pessoas que nasceram de novo pelo Espírito de Deus, quando este tutor traz a mensagem ao Pai, um dia, quando ela for chamada de lado e visitada por Deus e posicionadamente posta no corpo de Cristo, como um ensinador, como um profeta, como um evangelista, como um pastor, o que quer que seja que você tenha sido obediente naquilo que você nasceu para fazer, Deus vai posicionar aquela pessoa. Está vendo? Então, se a autoridade vem de Deus, então se esta mensagem vem de Deus, claro, tivemos personificadores, mas Deus respalda a sua mensagem. Quando Deus faz, Ele prova. Deus se para por aquilo. Então, o Pai se parava pelo seu Filho no Velho Testamento. O Pai se parava pelo seu Filho no céu. O que Ele disser, eu farei. A Ele ouvi. Já imaginaram uma coisa dessa? Esta promessa é para nós, para seus filhos. Esta promessa é para cada um de nós.